Oi pessoal, aqui é o Newton da CPA. Muito bem, eu gostaria de lembrar que nós vamos falar a respeito da reforma tributária, né? A reforma tributária agora ganhou uma certa importância porque a Previdência ela já foi aprovada na Câmara, agora vai ao Senado, vai ser rapidinho. Então agora o negócio é a reforma tributária. Deixa eu lembrar o que aconteceu aí no início dessa semana. O presidente do Senado, da Câmara e também o ministro da Economia deram uma entrevista dizendo o seguinte: olha, nós temos uma proposta que está no Senado, nós temos uma proposta de reforma tributária que está na Câmara, e o governo vai mandar uma proposta também, já houve uma declaração. Então, como são três propostas, é uma loucura, né? Na realidade, o Congresso tem que aprovar uma só. Então, qual que é a ideia desses personagens? Fundir tudo numa só, né? Então, o que nós vamos falar hoje é até meio temerário, porque a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas de qualquer forma, com a nossa experiência, nós vamos tentar fazer o seguinte: o que as três propostas terão em comum, o que as três propostas têm um pouco diferente, né? E o que as três propostas têm muito diferente. Então, ou é comum, ou é um pouco diferente, ou se não é muito diferente, tá? Com base nesses conceitos, né, é que a gente vai tentar estabelecer como que os técnicos lá do Ministério da Economia, da Câmara e do Senado, como é que eles vão montar esse Frankenstein, né? Seria como juntar várias partes aí para fazer um negócio que tenha sentido. Então, a nossa ideia é formular ou tentar formular uma proposta de uma proposta única, juntando três numa só. Bom, para me ajudar a tentar chegar aí, aqui está a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes, aqui da CPA Informações Empresariais, e a gente vai começar nesse vídeo falando um pouco o que as três propostas têm em comum. Bom, como a gente já sabe, as três propostas, elas têm a criação do IVA, com a denominação de IBS, que reúne vários tributos em um só. Bom, essa pretensão é comum aos três projetos e, de um modo geral, todos os projetos assumem as mesmas características do IVA: base ampla, legislação uniforme, alíquota única, não cumulatividade, princípio de destino, cobrança por fora e outras mais. Exatamente. Então, veja que o IVA, a gente falou muito disso, né? Ele tem lá suas características, aliás, completamente diferentes dos tributos que nós temos hoje aqui no Brasil, né? Então, a ideia das três propostas é instituir um IVA, com o nome de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Só que tem uma outro tributo que as três propostas estão propondo também. O que é? Bom, a segunda parte, do que todas têm em comum é o imposto seletivo. As três propostas prevêem a criação de um imposto seletivo, o qual incidirá sobre determinados produtos, principalmente o fumo e as bebidas alcoólicas. Exatamente. A gente entender bem essa história do seletivo é muito simples. O IBS, o IVA, ele tem uma base ampla. Ele incide sobre todos os produtos, todos os serviços, mais de 1 milhão de hipóteses. Só que existem alguns produtos no meio desse 1 milhão que elas são complicadas, por exemplo, para a vida humana, uma série de coisas, como por exemplo o fumo, né? Que ele dá câncer, etc. E as bebidas alcoólicas que causam acidente de trânsito, etc. Então a ideia é o seguinte: mais de 1 milhão fica no IVA e 2, 3, o máximo 10 vai ficar no seletivo, né? Essa ideia está exposta claramente nas três propostas. Isso é comum às três propostas que nós estamos falando. Lembrando, nós estamos falando da proposta do Senado, estamos falando da proposta da Câmara e também a proposta que o governo pretende mandar. Muito bem, agora nós vamos conversar. A Júlia, ela colocou a questão do que tem em comum. Agora eu queria colocar o que tem um
pouco diferente das três propostas, né? Lá em cima é tudo comum. Agora aqui tem alguma coisa diferente. Então vamos ver lá. Primeiro, na PEC 45, que é aquela história do API, vão ser substituídos 5 tributos, né? Rapidamente, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? 5 tributos. Já na PEC 110, serão substituídos 9 tributos, né? IPI, PIS, PASEP, COFINS, IOF, Salário e Educação e CID Combustíveis. E, além disso, o CMS e o ISS. Então, vejam que é uma grande diferença entre a PEC 45 e a PEC 110. Um são 5 tributos, outros são 9 tributos. Uma outra coisa que é bom lembrar é o seguinte, no projeto do governo federal, que o pessoal está chamando aí de IVA federal, serão substituídos somente os seguintes tributos: IPI, PIS, COFINS e IOF. Então é interessante, né? 5 no primeiro, 9 no segundo e 4 no primeiro. E são algumas diferenças. A filosofia é a mesma, mas são algumas diferenças. Muito bem, agora nós vamos dar uma examinada o que é muito diferente nas três propostas, o que é bastante diferente entre a proposta 1, a proposta 2 e a proposta 3. A Julinha vai com vocês. Bom, para começar, a PEC número 45 trata exclusivamente da criação do IVA, ou seja, ela não pega nenhum outro tributo a não ser aqueles lá que incidem sobre o consumo que a gente já falou no item em comum. Aliás, nem fala de outro assunto, só fala do IVA só. Isso, a base é bem específica. Agora, a PEC 110, além da criação do IVA, ela pretende também introduzir alterações na legislação do imposto de renda, tanto física como jurídica, do ITCMD e do IPVA. Exatamente. Então, você vê que o escopo da PEC 40 e 110 é um pouco maior do que o escopo da PEC, do que o escopo da PEC 45, né? Bom, agora tem o projeto do governo federal, né, Júlia? Isso aí. Bom, o projeto do governo federal, além da criação do IVA, também pretende instituir o Imposto sobre Transações Financeiras, que é o ITF, e promover várias alterações na legislação do imposto de renda, inclusive o imposto de renda negativo, que a gente já falou em algum vídeo do canal. Tá, então o projeto federal, né, do governo federal, vai muito mais além do que a PEC 45 e a PEC 110. Mas é bom lembrar que o projeto do governo federal, até esse momento, não foi divulgado. A gente está falando apenas de entrevista em televisão, em jornais, revistas, etc., né? Isso pode ser muito. Muito bem, depois disso aqui nós temos algumas conclusões dessas pouco diferença, muito diferença e bastante diferença. Juntando tudo isso, eu imagino que os técnicos vão se debruçar exatamente sobre isso e depois, para elaborar aí dos 3 projetos, sair um texto só. Então, na nossa concepção, né, muito simplória, tal, mas o novo texto, seria um texto único, ele poderá incluir os seguintes pontos. O primeiro ponto é o IBS, que ele reuniria 9 tributos. Isso, o primeiro são 5, o segundo são 9 e o terceiro são 4. Quer dizer, a gente está colocando aí os 9 aí também no tal, né? Qual seria o segundo ponto? O imposto seletivo incidiria sobre produtos de fumo, bebidas alcoólicas e mais outros produtos como petróleo, por exemplo. O projeto API, ele só fala em fumo e bebidas. Já o projeto do Rowling, que é a PEC 110, aí fala em combustível, em petróleo, em serviço de comunicação e vai além, né? Então, é provável que esse imposto seletivo ele tenha uma extensão um pouco maior. Muito bem, mas o projeto do governo federal tem uma grande novidade. Não é novidade no Brasil, que nós já tivemos há muitos anos atrás, mas é uma grande novidade porque ninguém gosta disso, né, Juliana? Isso aí. Bom, o terceiro ponto é o ITF, Imposto sobre Transações Financeiras,
Por exemplo, uma CPMF que substituirá os encargos na folha de pagamento. Isso. A ideia, por exemplo, é que tenhamos um imposto sobre a transação financeira e o dinheiro arrecadado substitui tudo que tem de encargo na folha de salários. INSS, Sistema S, tudo lá, né? De um modo tal que fique mais barato para as empresas empregam mais e diminuem o desemprego, né? Essa é uma ideia. Muito bem, agora no imposto de renda estão previstas várias mudanças, principalmente nas alíquotas, né? Falou-se que a alíquota, nós sabemos hoje que a alíquota acumulada do RPJ mais a CSLL é 34. Falou-se que essa alíquota viria para 25. Não deixa de ser uma boa notícia. Uma outra coisa que se falou que o imposto de renda de pessoa física, a tabela aquela tabela progressiva, o maior alíquota lá é 27,5. Falou-se que essa veio para 25 e as outras também serão refeitas. Tudo é ótimo. Enfim, tem várias notícias boas na área do imposto de renda de pessoa física e jurídica. A gente tem que esperar aí o projeto do governo para ver se vai ser confirmada. E outra... Bom, a CSLL seria extinta ou incorporada ao IRPJ. Exatamente. A contribuição social sobre o lucro líquido, que nós sabemos, hoje é de 9%, né? Por isso que a gente faz a conta do 34% das pessoas jurídicas. 15% da alíquota geral, 10% do adicional dá 25% e mais 9% da CSLL vai para os 34%. Como a CSLL está para ser extinta ou incorporada ao IRPJ, vai haver se for extinta, vai haver uma redução para os tais 25%. Muito bem, tem um assunto que é recorrente. Toda vez que se fala em reforma tributária, sempre vem essa história. O que é, Julia? Bom, é a tributação sobre os lucros ou dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas. Tá, esse é um tema muito discutido, quem é um pouco mais antigo se lembra, nós tínhamos até 31 de dezembro de 95, né? E depois ele foi revogado, a partir de 1º de janeiro de 96, nós já temos 96, 2006, né? Mais de 20 anos de revogação. Aí fica todo mundo falando que vai tributar, não vai tributar, vamos ver o que vai acontecer. O atual governo não é muito simpático que se faça isso, porque ele diz que não vai aumentar imposto, etc, tal. Muito bem, para finalizar, que não tem nada a ver com esses 3 projetos aí, mas sempre vai interferir alguma coisa, é que está se anunciando que os governadores estão preparando um projeto também. Já era para ter sido divulgado essa semana, não foi, e agora ficou para a semana que vem. O que esse projeto pretende, Julia? Bom, ele repete tudo que está na PEC 45, com algumas exceções, que são os estados querem excluir a União do Comitê Gestor, alguns estados pretendem tributar as exportações, a manutenção da Zona Franca de Manaus e a criação de um fundo do desenvolvimento regional. Vejam bem, de tudo que está aqui, né, exclui a União no Comitê Gestor, os Estados estão dizendo que houve problema lá no Simples Nacional. O Simples Nacional, o Comitê Gestor é comandado pela União, pela Receita Federal. E eles não estão querendo isso, estão querendo tirar o Comitê Gestor do IVA. Muito bem. A manutenção da Zona Franca de Manaus, nós sabemos que vai ser também difícil isso aí, porque os projetos dizem que não vai haver mais benefícios fiscais, etc, né? E esse Fundo Regional de Desenvolvimento. Mas a pior parte de tudo aqui é que alguns estados estão querendo tributar as exportações. Ora, como nós sabemos que existe um princípio de direito tributário internacional que diz que os produtos exportados por um país não podem levar junto o imposto. Quer dizer, se uma empresa brasileira vender um produto, por exemplo, para a França, você não pode vender o produto e cobrar imposto no francês, né? Até porque o que você vai fazer com o seu imposto não vai beneficiar o francês, nem o argentino, nem o americano. É por isso que não se exporta produto. Mas os estados estão querendo fazer isso aí, né? Então, sei lá, vai ser uma batalha também, mas tem muita gente contrariamente a isso.
Muito bem, pessoal. Então, essa é uma ideia muito rápida, como é que a gente poderia aí formular um tal projeto único, um projeto conjunto entre o Senado, a Câmara e o governo federal. E, se for o caso, também os governadores para os estados. Bom, agora nós deixamos, quem vai falar agora são os técnicos de cada uma das casas e a gente está aguardando. Qualquer coisa, a gente volta. Todo mundo está prometendo que a primeira ideia do projeto conjunto vai sair o mais rápido possível. Diz que quando terminar a Previdência, logo em seguida sai. Estamos aguardando ansiosamente. É isso aí, Júlia. Isso aí, pessoal. Bom, antes de terminar esse vídeo, gostaria de falar para vocês o site da CPA, que é netcpa.com.br. Você encontra a gente nas nossas redes sociais também, o @netcpa. E, além disso, não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, eu gostaria de lembrar que a gente vai perseguir essa juntada, esse projeto conjunto, para entender o que pode acontecer lá na frente, ok? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!